Então, pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Giovanni de História e vamos desenvolver com vocês agora uma videoaula sobre Brasil Império. O Brasil Império vai de 1822 com a independência até 1889 com a proclamação da República. Ele é dividido em primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Nós vamos discutir o segundo reinado, mas só fazendo uma contextualização. Dom Pedro I assume o trono brasileiro no dia 7 de setembro de 1822, fica até 1831, quando ele vai para Portugal assumir o trono como rei de Portugal, no lugar do seu pai, Dom João VI, que veio a falecer, e deixa um filho de 5 anos no Brasil, sob a tutela de algumas pessoas próximas a ele. E o Brasil de 31 a 40 vai viver os períodos regenciais, nas quais vamos ter as revoltas regenciais que vocês apresentaram em sala, cada uma delas, como a Farroupilha, Sabinada, Balaiada, Revolta dos Malês, dentre outras. Nesse período de 5 aos 15 anos de idade, nós vamos ter o período regencial. E em 1840, nós vamos ter início ao segundo reinado com a lei da maioridade do então imperador do Brasil, Dom Pedro II. Quem é Dom Pedro II? Então, o segundo reinado, Dom Pedro II, no dia 23 de julho de 1840 a 15 de novembro de 1889. Ele é o segundo imperador. Como é que é o nome completo? É um nome grande, como se diria um palavrão. Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael e Gonzaga. Todos os anjos aí, ó, estão no nome do magnânimo segundo imperador. Ele foi aclamado imperador no dia 18 de julho de 1841 na Capela Imperial do Rio de Janeiro. Nasceu no dia 2 de dezembro de 1825 no Palácio da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Filho do então imperador, sétimo filho e terceiro varão de Dom Pedro I, da imperatriz Dona Maria Leopoldina. Vejam que ele era o terceiro filho, só que os irmãos dele, os dois irmãos homens, haviam falecidos. E com isso, quando Dom Pedro I vai para Portugal, ele, com 5 anos de idade, fica como o rei, mas sob a tutela de José Bonifácio de Andrade Silva. Depois Manuel Inácio de Andrade Souto Maior, Marquês de Itanhaém. Dito isto, vamos então para a conjuntura ou contextualização da época. O Brasil, ele continua sendo uma economia baseada em uma monocultura, nesse caso o café, com trabalho e mão de obra escrava, e com grandes latifúndios e com uma aristocracia, uma elite agrária muito forte. E com isso, nós vamos ter no Brasil também uma elite ligada à coroa, aos nobres, com duas correntes muito fortes. Os liberais. Quem são os liberais? Profissionais liberais, urbanos, latifundiários. E nós temos também os conservadores, grandes comerciantes latifundiários ligados ao mercado externo, burocracia estatal. Sem divergências ideológicas, disputavam o poder, mas convergiam para a conciliação. Ambos representavam elites econômicas. Ambos quem? Os liberais, que eram os profissionais liberais urbanos, latifundiários ligados à produção, para o mercado interno, e os conservadores, os grandes latifundiários ligados para a economia externa. Ok? Antes disso, a gente tem que compreender as fases também da política interna do Brasil. Então, de 1840 a 50 foi a consolidação do governo do Dom Pedro II. De 50 a 70 nós temos a conciliação entre esses dois grupos. E de 70 a 89 nós vamos ter a crise no sistema do Brasil Império, sobretudo por questões externas, como a Guerra do Paraguai, questões internas como a ascensão da maçonaria no Brasil, que vai combater e disputar com os católicos uma influência na monarquia,
Além disso, também a população que começa a buscar melhores condições de vida, principalmente as minorias, os escravos que vão querer a sua liberdade, a busca pela liberdade que vai se dar em 1888, o fim da escravidão. Então esses são os contextos que a gente tem que ter em mente no Brasil Império. Quando vai se estudar Brasil Império, é necessário também, além dessas informações que a gente vai apresentar para vocês, além desses dados, dessas informações históricas, é necessário que vocês possam compreender o processo que vai desencadear na política brasileira após o Brasil Império. Quais são esses processos? Primeiro, a consolidação do exército brasileiro na política. A partir da Guerra do Paraguai, serão esses líderes do exército que vão fazer a proclamação da República. Nós vamos ter também uma elite brasileira ligada ao café muito forte, que vai ser responsável também pela política até 1830. E depois vocês vão entender a partir da política do café com leite. Então todos esses aspectos vão se fortalecer no Brasil Império. Lembrem que aqui nós temos uma disputa também se o Brasil ele vai ser industrial ou se ele vai continuar sendo um país agrário. E o Brasil ele vai continuar sendo um país agrário. Nós vamos ter dentro desse período aqui o surgimento de Irineu Evangelista de Souza, o conhecido Barão de Mauá. Barão de Mauá vai ser meio que deixado de lado as suas ideias, mas vai deixar um legado muito grande no ponto de vista industrial do Brasil, e aconselho a vocês a assistir nesse período o filme O Imperador e o Rei, que conta a história de Barão do Mauá justamente nesse período de Brasil Império. Outra questão também que envolve Brasil Império é que nesse período aqui, em 1860, nos Estados Unidos, nós vamos ter a Guerra Civil Americana, uma disputa nos Estados Unidos para ver se eles vão continuar sendo um país agrário, latifundiário, escravocrata ou um país industrial, como o Barão de Mauá queria aqui no Brasil. Lá eles vão ter uma guerra para decidir isso. O Sul querendo ser agrário escravocrata e o Norte querendo ser industrial liberal. Nessa guerra o Norte irá vencer, os Estados Unidos irão desenvolver a indústria ainda no século XIX, algo que o Brasil só vai conseguir a partir de 1930 com a Era Vargas. Então, o desdobramento do Brasil, mesmo com o fim da escravidão em 1889, o Brasil vai continuar sendo latifundiário, agrário, com uma elite conservadora agrária de 1822 até 1930. E se nós formos olhar ainda nos dias atuais, o Brasil continua sendo um país agrário e latifundiário, só deixou de ser escravocrata. Será? Então são essas questões que tem que ter em mente quando se estuda Brasil Império, para compreender que uma elite conservadora no Brasil vai se estar presente na política desde a sua independência. Ok? Vamos então para o próximo slide. Então nós vamos ter aqui um Brasil Império absolutista. Lembrem-se que na Revolução Francesa, que a gente discute lá no segundo ano, 1789, Revolução Inglesa, 1600, Inglaterra e França vão prender, condenar e matar o rei e acabar com o absolutismo. O Brasil proclama sua independência e com ele também o absolutismo. E dentro dessa estrutura, tanto liberais e conservadores eram manipulados por Dom Pedro II, e que controlava o poder legislativo, além de ser a peça central nas decisões. Vejam que nós temos um imperador jovem de 16, ele vai ficar ali toda a sua juventude e a sua idade ali de 20, 30 anos como imperador. Então ele era uma pessoa, além de um vigor físico, era uma pessoa que não era um rei como a gente tem em mente, velho, barrigudo. Não, ele era uma pessoa jovem, e ele vai ser jovem por boa parte do seu reinado. Então ele vai ter muita influência sobre essa elite. Quais os desdobramentos que nós vamos ter a partir do segundo reinado, e a gente vai começar a ver alguns deles. Então nós temos a lei das terras, e aqui
vejam que a partir das leis das terras começa a ter alguns problemas no Brasil. Então eu vou apresentar para vocês alguns problemas que nós vamos ter ao longo desse segundo reinado, que vai de 1840 a 1889, tá bom? O que são essas leis das terras? Até então não existia no Brasil Código Civil para regular a questão das terras. Com o surgimento e o desenvolvimento de cartórios civis, há necessidade de você ter escrituras, e começa um processo de escritura dessas terras. E a partir daí vai surgir a lei da terra, que são o quê? Terras sem registro passam a ser devolutas, pertencentes ao Estado. Então, todas as pessoas que têm terra, e aí vejam que muitas dessas terras, as pessoas vão viver sempre ali, passando de pai para filho, filho para filho, em geração, e nunca vão fazer a escritura. Então, em 1850 vai criar essa lei e vai fazer com que pequenos proprietários de terras, que não vão entrar nessa questão burocrática de fazer a sua escritura, percam essas terras. E aí nós vamos ter problemas no Brasil a respeito disso, com grande concentração de terras nas mãos de grandes latifundiários. Imigrantes e escravos libertos sem acesso à terra, porque não vão conseguir fazer a escritura. E uma mão de obra barata, numerosa, indo para as cidades sem ter terra. Porque o que vai acontecer? Com a lei das terras, há necessidade de fazer escritura. As pessoas não vão fazer. Só que os grandes latifundiários, eles vão criar o que se chama de grilagem de terra. O que é a grilagem de terra? E aí, questãozinha de atividade avaliativa. A grilagem de terra, eles pegam a escritura, colocam em um tubo de vidro, colocam grilos mesmo, para que o grilo ele possa fazer as suas necessidades ali dentro, e isso vai amarelar o papel e vai meio que envelhecer o papel dentro desses tubos. E com isso essas escrituras parecerão ser velhas, antigas, dando a eles o poder de dizer que tal quantidade de terras pertence a ele. E isso vai ter um problema muito sério no Brasil. Até hoje a grilagem de terra, que é colocar papel em tubos com grilos para envelhecimento, ainda existe nos dias atuais. Então isso dentro da conjuntura interna. Dentro de uma conjuntura externa, nós vamos ter conflitos platinos, que é mais ou menos aqui, ó. Nós temos o rio, ele passa aqui, e aqui, ó, o Rio da Prata. Então essas regiões aqui do interior da Argentina, elas só podem chegar aqui pode chegar ao mar a partir desse rio. Então nós vamos ter alguns conflitos nessa região. Buenos Aires, apoiados pelos blancos do Uruguai, interior correntes entre rios, apoiados pelos colorados do Uruguai e pelo Brasil. Então 1850, guerra contra Oribe e Rosas. Brasil invade Uruguai e Argentina e depõe seus governantes. Assume Rivera, Colorado no Uruguai e Uriqueza na Argentina. Então a gente tem uma briga aqui envolvendo essas regiões pelo acesso e o controle do Rio da Prata. São algumas das conjunturas externas. Então ainda no segundo reinado, essa guerra contra o Uruguai. O Brasil invade o Uruguai, depõe Aguirre, que é o presidente do Uruguai, e coloca em seu lugar o colorado Venâncio Flores. Esse equilíbrio no Prata é rompido. Aguirre tinha acordado com o líder paraguaio Solano Lopes, para que o Paraguai pudesse ter acesso aqui. Todas essas conjunturas vai desencadear em um conflito nessa região. Então nós temos a questão Christie, em 1863 a 1865, o rompimento de relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra. Quais são as causas? O roubo de carga de navio inglês naufragado no Rio Grande do Sul e a prisão de marinheiros ingleses. Então, além da questão Christie, envolvendo uma ruptura na relação entre Brasil e Inglaterra, nós temos a situação envolvendo aqui o conflito entre Brasil, Uruguai e Argentina pelo acesso ao Rio da Prata. Com isso,
O embaixador Lord Dean Christie, embaixador inglês do Brasil, aprisiona 5 navios brasileiros no porto do Rio de Janeiro a título de indenização. O Brasil paga a indenização, mas exige desculpas da Inglaterra por invadir o porto do Rio de Janeiro. Nós vamos ter aqui um arbítrio internacional de Leopoldo, rei da Bélgica, que vai interferir a favor do Brasil. Então o Brasil rompe relações diplomáticas com a Inglaterra. Com isso, a Inglaterra vai se desculpar oficialmente com o Brasil em 1875. Então nós temos o apoio aqui da Bélgica em favor do Brasil. Com toda essa questão envolvendo a crise aqui entre Argentina e Uruguai, em que o Brasil vai interferir e vai invadir Uruguai e Argentina contra os seus governantes, isso vai trazer um clima em que, na época, o Paraguai vai querer se aproveitar dessa situação e vai iniciar um conflito contra esses dois países que já estão em crise, para poder ter acesso ao mar a partir daqui, ó. O Paraguai ele está nessa região aqui, ó. E ele só pode chegar ao mar se ele usar esse rio aqui, ó. Aqui temos um rio, aqui nós vamos ter um rio, e ele só vai conseguir chegar ao mar por aqui. Então, com esses conflitos, o Paraguai, nós vamos ter a Guerra do Paraguai de 1865 a 1870, que é o maior conflito armado da América Latina. Nessa época, pessoal, o Paraguai é um dos maiores países da América do Sul no ponto de vista econômico. Eles já tinham conseguido fazer a reforma agrária, tinham uma sociedade em desenvolvimento, era chamado como a Inglaterra da América do Sul. O Paraguai era, nesta época, mais desenvolvido do que a Argentina, do que o Uruguai, do que o Brasil. Nessa conjuntura, a Inglaterra, que tinha ali um conflito com o Brasil em determinado momento, vai se ver obrigada a apoiar o Brasil também, em virtude de que o Paraguai é uma ameaça para os ingleses. Por quê? Imagina se o Paraguai consegue chegar a ter um desenvolvimento sólido e fazer frente à Inglaterra aqui na América do Sul. A Inglaterra não vai querer aceitar, porque ela vai querer continuar emprestando e fazendo com que esses países comprem da Inglaterra. Com isso, nós vamos ter uma disputa em que a Inglaterra vai apoiar a tríplice aliança de Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai, que até então era mais forte do que os três. Só porque o Paraguai sozinho contra os três e com o apoio da Inglaterra, ele vai ter problemas. E por isso a gente vai ter um dos maiores conflitos armados. Lembre-se também que não é porque a Inglaterra vai apoiar o Brasil, o Uruguai e a Argentina, isso não quer dizer que também não vai ter uma ajudinha para o Paraguai. Sim, vai prestar algum dinheiro para o Paraguai, porque para ela, de um lado ou do outro, ela vai acabar ganhando, mas em menos quantidade e em menor número. Então a gente vai ter, o que foram os antecedentes? Paraguai sem dívida externa, o Paraguai não tinha dívida, não tinha analfabetismo, não tinha miséria, não tinha escravidão, havia indústrias, estradas de ferros, universidade, telégrafo, exército desenvolvido, governo ditatorialmente por Solano Lopes. Ele era um ditador, mas ele conseguiu fazer com que o Paraguai realmente nessa época fosse uma potência, uma Inglaterra aqui na América do Sul. Então quais foram as causas? Veja aqui, ó, o Paraguai está aqui, ele só consegue chegar ao mar. Então ele tem aqui é um rio. Esse rio é muito grande e desemboca no mar. Então o Paraguai, sem saída para o mar, ele busca anexar o Brasil, essa região do Brasil, também a Argentina. Principalmente essa região aqui, ó, porque se ele consegue essa região da Argentina, porque aqui é a Argentina, se ele consegue essa região aqui da Argentina, ele tem fácil acesso também para poder chegar aqui no mar. Então ele rompe relações diplomáticas com o Brasil, represália, invade o Uruguai e depõe o Aguirre.
Lembre-se que o Aguirre foi colocado no Uruguai com o apoio do Brasil e invade também o Mato Grosso e a Argentina. Mato Grosso nessa região aqui e invade a Argentina nessa região aqui. Ficou claro? Espero que vocês tenham compreendido. Havia primeiro uma disputa entre uruguaios e argentinos por essa região. O Brasil invade o Uruguai, invade a Argentina e coloca os seus governantes aqui para poder haver uma conciliação. Por sua vez, esses governantes são contrários ao Paraguai, que por sua vez haviam com o governo anterior um acesso e uma possibilidade de chegar ao mar. Então com isso ele vai invadir tanto o Uruguai quanto a Argentina quanto a região do Mato Grosso no Brasil, para que ele possa ter acesso ao mar. Se ele consegue aqui ter acesso ao mar, ninguém conseguiria segurar realmente o Paraguai a partir desse momento. Então vejam bem aqui, nós vamos ter a tríplice aliança Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai. E aqui lembre que ainda tem o apoio da Inglaterra, que vai emprestar dinheiro mais para Brasil, Argentina e Uruguai do que o Paraguai. Então vejam bem a população do Paraguai, tinha 800 mil habitantes, Uruguai 300 mil, a Argentina 1,5 milhão e 10 milhões no Brasil. Com 800 mil moradores, o Paraguai tinha 64 mil soldados, muito mais do que os soldados da Argentina, do Uruguai e do Brasil. Mas com isso o Paraguai ele vai ter 600 mil mortes após a guerra. Ou seja, só vai ficar 200 mil pessoas, a maioria homens. O Paraguai até hoje ele é um país pobre, miserável em boa parte, justamente pela guerra do Paraguai, porque nós temos 99% dos homens mortos neste conflito armado. E a recuperação é muito difícil. Então aqui nós temos um outro dado, o massacre da população paraguaia. A população no começo era de 800 mil, a população morta durante a guerra 606 mil, 75%. População após a guerra 194 mil. Homens sobreviventes 14 mil. Mulheres sobreviventes 180 mil. Homens sobreviventes menores de 10 anos 9.800. Homens sobreviventes até 20 anos 2.100. Homens sobreviventes maiores de 20 anos só 2.100 pessoas. Então 70, se a gente for ver aqui, ó, 22% da população vai ser de mulher. 22% da população vai ser mulher. Então com a guerra do Paraguai, o que vai acontecer? O Brasil vai ter uma dívida muito grande com a Inglaterra e o exército brasileiro vai se fortalecer aqui. Então o Brasil vai ter um fortalecimento político do exército, a crise da escravidão. Por que a crise da escravidão? Porque muitos escravos irão para a guerra lutar em busca da liberdade. A conjuntura política interna, nós temos a questão envolvendo a guerra do Paraguai e nós vamos ter agora um outro tópico desse Brasil Império, que é a questão econômica. Como eu falei, o Brasil ele vai ser um país ao longo do tempo agrário, escravocrata e com grandes terras com latifúndios. E a principal economia é o café, que vai para o mercado externo, principalmente Europa e Estados Unidos. Tem alto valor, é produzido em solo, terra roxa e climas favoráveis, principalmente na região sudeste, São Paulo, Vale do Paraíba e Rio de Janeiro. Desenvolvimento do transporte, estradas de ferros e portos. Esse desenvolvimento de estradas de ferro e portos vai se dar justamente com o apoio e o surgimento nessa época de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá.
Então nós vamos ter o desenvolvimento de comunicações, telégrafos e telefone, e desenvolvimento de atividades urbanas paralelas como comércio, bancos e indústrias, mas em sua maioria vamos ter um país agrário. Então como é que era aqui a questão da economia? Era latifundiária, uma monocultura, o café, economia escravista e exportação, baseado em cima do café. Isso vai ter uma elite política aristocrata muito forte. Com a elite aristocrata muito forte ao redor do café, com a ascensão do exército, nós vamos ter um processo de crise no Brasil Império, que é esse período de crise aqui, ó. Onde é que vai ser desenvolvido o café? O Vale do Paraíba. O que é o Vale do Paraíba? Ao longo do rio Paraíba. Para vocês poderem se situar melhor, existe uma cidade, Aparecida do Norte, onde apareceu ali a santa brasileira, Aparecida do Brasil, a padroeira do Brasil. Ela foi achada ao longo do rio Paraíba por pessoas ribeirinhas ao rio, que vai ser uma mensagem contra a escravidão no Brasil, que tinha como mão de obra para o desenvolvimento no café. Então, nós temos aqui o Vale do Paraíba, que é essa região aqui, ao longo do rio Paraíba. Aparecida do Norte é mais ou menos aqui. E daqui nós temos o interior para a região de Campinas, Ribeirão Preto, Rio Claro, que é mais ou menos aqui. O desenvolvimento também do café, a expansão do café. E isso vai criar aqui uma elite aristocrata muito forte. Então, Vale do Paraíba, primeira zona de cultivo, início no final do século XVIII, latifúndio escravista tradicional, sem inovações técnicas. E Oeste Paulista, aí sim já com o desenvolvimento tecnológico avançado, introdução do trabalho de imigrantes. Então nós temos aqui o avanço do café. Então aqui é o Taubaté, Guaratinguetá. Aparecida do Norte, ela está mais ou menos aqui, bem do ladinho de Guaratinguetá, onde vai aparecer a Santa, aqui a margem do rio, aqui mais ou menos. Aqui nós temos a região do Vale do Paraíba, indo até a região do Rio de Janeiro, e a partir daqui ele se expande ao oeste, toda essa região aqui, ó, do café em São Paulo, aqui já com a imigração europeia. Então aqui nessa região nós temos o primeiro ciclo do café com mão de obra escrava, e essa região o segundo ciclo do café com mão de obra também já aqui de imigrantes. Nessa época o açúcar está em decadência, nós temos uma concorrência externa, o açúcar de beterraba na Europa começa a surgir e vai ter a queda do preço. Então a cana de açúcar ela cresce a produção, e com a produção diminui o preço também. Além disso, nós temos outros produtos no Brasil surgindo, chamadas as drogas do sertão, algodão, borracha e outros produtos. E é nesse período, como eu falei, existe aqui, ó, a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, que vai fazer com que o algodão desenvolva. Por quê? Porque o sul dos Estados Unidos, ele produz grande quantidade de algodão, e esse algodão vai para a Europa. Com a Guerra de Secessão e não havendo produção de algodão no sul dos Estados Unidos, que é com mão de obra escrava, nós vamos ter a ascensão do algodão no Brasil. Só que nesse período vai acabar favorecendo o Brasil com a produção de algodão e o surgimento aqui de uma aristocracia muito forte no Nordeste, principalmente no Maranhão, e o pessoal da borracha ali na Amazônia, principalmente na capital Manaus, que vai ter um fortalecimento muito grande essa região com o ciclo da borracha. Então qual é o balanço econômico, se a gente for ver aqui, do segundo reinado?
Então, de 1950, nós temos 49% de exportações, 61, 45%, e a gente tem um aumento aqui da exportação. Se nós formos colocar aqui numa linha do tempo, o Brasil até hoje ele tem uma exportação muito forte de produtos agrícolas. Principalmente hoje, quais são os produtos que o Brasil mais exporta? Se nós formos fazer um estudo, é a soja, muito forte. O Brasil ainda é um grande exportador agrário com produção, por exemplo, de soja e café ainda. A nossa balança comercial ela só é positiva graças à agricultura. Então aqui nós temos um gráfico aqui para mostrar, ó, a cana-de-açúcar decaindo, o café aumentando em 1880. Nós temos couros e peles em um menor número. O algodão também aqui, ó, ele tem um alto pico aqui, mais ou menos em 60, no período da Guerra de Sucessão dos Estados Unidos. Então, como eu havia falado para vocês, no segundo reinado nós temos o surgimento do primeiro empresário capitalista brasileiro, um dos mais fortes expoentes da questão da industrialização do Brasil, Irineu Evangelista de Souza, Barão de Mauá, Visconde de Mauá. Ele vai ter aumento de tarifas e importações, aumento da arrecadação para o Estado, estímulo involutório para a indústria nacional, fim do tráfico negreiro em 1850. Vai ter um período do Barão de Mauá que ele vai conseguir ter muito mais posse e riqueza do que a própria coroa. É isso mesmo. Ele vai ter mais dinheiro do que a coroa. Imagina hoje um empresário no Brasil ter mais dinheiro do que o país. Ele vai conseguir em um determinado momento. Mas com a repressão dos conservadores no Brasil, vão sucumbir e vão deixar ele de lado nesse processo. Então nós temos o mercado interno, distribuição dos setores econômicos. Vejam bem que a indústria é só 7%, a agricultura 80%, setor de serviços 13%. Muito pequena, embora tenha a existência da indústria, mas ela é muito pequena no segundo reinado do Brasil. E só vai mudar isso, gente. Se nós formos olhar hoje, ainda a agricultura é muito forte. Só vai ter aumento dessa porcentagem em 1930 com a era Vargas. Isso não quer dizer que vai passar a agricultura. O Brasil hoje ele é um país agrário. Então nós temos um surto industrial que não alterou a estrutura econômica nacional, porque ele vai continuar sendo agrário, escravocrata. E quais são os motivos do fracasso? Falta de apoio do governo, porque o governo vai continuar tendo uma elite agrária muito forte, e sabotagem, que vão sabotar o Irineu em várias questões para que essa elite agrária latifundiária comece a prevalecer. Além disso, nós vamos ter uma concorrência inglesa. Se a Inglaterra não quis ver o Paraguai crescer, imagina se ela iria querer ver o Brasil se tornar industrial. Em hipótese alguma. Então, o que os Estados Unidos hoje tem de influência no Brasil, naquela época a Inglaterra assim fazia. Ok? Vimos a questão de conflitos internos e externos com a Guerra do Paraguai, vimos a questão política, vimos a questão econômica, agora vamos para a sociedade. Então, no período no segundo reinado, nós vamos ter alguns conflitos políticos no Brasil que vão surgir, e dentre eles a Revolução Praieira, que é uma revolução que nós vamos ter nesse período. Quais são as causas da Revolução Praieira? Concentração fundiária e crise econômica. Quem são os líderes? Pedro Ivo e Abreu Lima. Jornal Diário Novo, Rua da Praia, por isso Revolução Praieira. Esses, a partir do jornal, começaram a fazer manifestações contra o governo, pedindo voto universal, liberdade de imprensa, e o que a proclamação da República fosse instaurada no Brasil, deixando de lado os anseios de uma monarquia absolutista. Então, última grande revolta no período do segundo reinado.
E essas revoltas, elas têm as influências das revoluções liberais na Inglaterra, que queriam e impuseram o fim do absolutismo na Europa. Então, dentro do tópico da sociedade, nós temos a imigração. A imigração, ela vai vir para o Brasil, essa imigração europeia, para superar a crise com o fim da escravidão para o surgimento de mão de obra. Havia o mito do embranquecimento da população, vamos branquear o Brasil, trazendo europeus para cá. Necessidade de mão de obra para a questão cafeira no Sudeste. Ocupação da defesa aqui na região Sul, para que o território brasileiro possa ser ocupado, principalmente nessa região contestada em Santa Catarina. Então nós vamos ter aqui o surgimento de portugueses, italianos, alemães, espanhóis, entre outros, que vão vir para o Brasil nesse período final do Brasil Império. Esse sistema de imigração vai surgir dois grupos, a parceria, que vai ser um fracasso, e o colonato, um sucesso. Então, a parceria, primeiro sistema introduzido em 47, trabalho familiar, camponês, o colono dividia lucros e prejuízo, ficava com metade do prejuízo. Colonos se endividaram, passagem de mantimentos e juros elevados, e eventualmente era permitida uma pequena roça ao imigrante. Então, isso aqui acabou sendo deixado de lado e se instaurou no Brasil. Por quê? Porque as pessoas que vieram para cá, ao vir, começaram a mandar mensagem para a Europa dizendo que estavam com problemas. Os governantes, de alguma forma, queriam que fossem resolvidos esses problemas. Então o Brasil ele vai criar umas novas alternativas. O porquê que vai ter a imigração também no Brasil? Porque na Europa nós temos uma grande quantidade, uma densidade demográfica muito grande, muitas pessoas morando em um pequeno espaço de terra, não havia terra para todo mundo. Aqui no Brasil, segundo o país, poderiam vir ajudar naquelas questões que eu já havia mencionado anteriormente. Essa imigração virá aqui para poder trabalhar nas plantações de café. Existem algumas séries, minisséries, que abordam essa temática. Trabalho familiar camponês. O camponês ele recebia salário, o governo paulista pagava as passagens e era garantido um pedaço de roça para a subsistência e o comércio. Dentro dessa questão do Brasil Império, nós vamos ter a crise da escravização no mundo. Lembrem-se que os Estados Unidos vai abolir a sua escravização lá. A Inglaterra, ela vai pedir para que os países acabem também com a escravidão. Por quê? Porque a Inglaterra já está desenvolvendo o capitalismo. E aí você pensa, quem é que pode comprar? Quem tem dinheiro. Se para você ter dinheiro é necessário trabalhar, como que você vai conseguir ter dinheiro se você trabalha e não recebe? Então a escravidão, ela não era aliada ao capitalismo. O capitalismo, como eu mencionei lá nos primeiros anos para vocês, há um tripé: trabalho, consumo e progresso. Trabalho assalariado. Então a Inglaterra ela vai ser contrária à escravidão no mundo, mas não pela questão de bondade, mas sim por pensar em economia. Quanto mais trabalhadores, mais dinheiro, mais venda de mercadoria. Então a gente tem aqui a questão do tráfico de escravos diminuindo no primeiro gráfico. E também o fim do comércio nojento de escravização diminuindo também. Nós vamos ter um ápice aqui, mas depois ele começa a decair. Com isso vai ter algumas leis. Então nós vamos ter movimentos abolicionistas no segundo reinado. Intelectuais, camadas médias e urbanas, setores do exército que participaram da Guerra do Paraguai. Lembre-se que na Guerra do Paraguai vários escravos vão participar e vão vencer a guerra. Então com isso eles vão ter alguns direitos e direito principalmente à voz. Então esses movimentos intelectual, classe média e com o apoio do exército, nós vamos começar a ter várias leis. Como eu falei, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, até a Lei Áurea, em 1888, quando a princesa Isabel
faz a lei da abolição da escravidão. Então a gente vai ter aqui também um outro tópico da crise do Império que vai se dar pela questão religiosa. A igreja atrelada ao Estado, a partir da Constituição de 24, pelo padroado e o beneplácito, começa a ter problemas. Então em 1864, os maçons são expulsos dos quadros da igreja. Só porque com isso eles vão buscar espaço dentro da ordem social. Então Dom Pedro II proíbe tal determinação no Brasil. Bispo de Olinda, Belém descumprem o imperador e são presos, posteriormente anistiado. A igreja deixa de prestar apoio ao imperador. Por quê? Porque Dom Pedro II ele tinha uma parcela ligada à maçonaria e com isso ele proíbe que os maçons sejam expulsos da igreja. Ele é o cara, se acha o cara e vai acabar trazendo problema. Então, com isso, nós vamos ter o quê? Um problema social, a igreja contrária ao imperador. Nós temos a ascensão de um exército que cresceu após a Guerra do Paraguai. E uma elite agrária que está contrária contra a escravidão, temos um tripé de crise. Um imperador que já está aí velho, sem sucessor. Nós temos aí praticamente o desenvolvimento para um novo modelo político que é a república surgindo, porque ele vai perder um tripé, perda do apoio da igreja, não tem o apoio do exército e não tem mais o apoio dos aristocratas que ficaram indignados com o fim da escravidão. Então vejam bem, a questão militar, o exército desprestigiado pelo governo por baixos soldos e pouca aparelhagem e investimento, fortalecido a partir da Guerra do Paraguai, punições de governo a oficiais que manifestaram-se politicamente contrário ao governo, e aí nós temos ideias absolutistas e republicanas positivistas no quadro do exército, que são contrários ao modelo político monárquico. Tem o surgimento de uma questão republicana, a partir do Manifesto Republicano, a fundação do Partido Republicano Paulista, vinculado aos cafeicultores. Lembre-se que a Primeira República vai se dar basicamente na chamada política do café com leite. Ora um governador de São Paulo, ora um governador de Minas Gerais. Então, um descompasso entre o poderio econômico dos cafeicultores, a abolição que vai trazer ideias contrárias a esses grandes latifundiários e apoio de classes médias urbanas também a esse modelo republicano. Com isso, a gente vai ter a questão do fim da abolição surgindo, e com essas questões nós vamos ter o desenvolvimento aí da República no Brasil. Então Dom Pedro II tenta implementar reformas políticas inspiradas no republicanismo através de Visconde de Ouro Preto, busca uma autonomia provincial, liberdade de culto e ensino no Senado temporário, reformas negadas pelo parlamento que é dissolvido pelo imperador. Com isso, os republicanos espalham boatos de supostas prisões de líderes militares. E o Marechal Deodoro da Fonseca libera uma rebelião, depõe Dom Pedro II e proclama a República no dia 15 de novembro de 1889 e se encerra o segundo reinado. Aqui só um adendo. Nós vamos ter a proclamação sem muitas revoltas e rebeliões, sendo o Marechal muito próximo, amigo de Dom Pedro II. Um rei já velho, sem sucessor, que vai colocar no trono, ou como presidente, um líder próximo, dando ao rei condições de poder sair, manter privilégios fora do país. Ok? Dito isto, encerra aqui essa videoaula. A partir daí eu vou colocar uma lista de exercícios para vocês poderem fazer e também uma atividade no cigarro. Valeu, pessoal!